a sublime arte. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Sublime arte, a arte de orar. A oração é uma arte, e de todas as artes é a mais bela, é a mais sublime. Aprender a orar não é aprender a rezar, a recitar orações, repetir orações. Oração é falar com Deus. Ontem eu estava ouvindo um vídeo de um pregador, não sei quem era, alertando para o fato de que sempre que sairmos de casa, devemos orar ao Senhor, devemos buscar o Senhor. Não sabemos o que nos espera. Então, muitas vezes saímos abruptamente, vamos em frente, sem saber o que nos espera. Então, a ideia dele é que, antes de sair de casa, oremos ao Senhor. E aí ele disse mais ou menos como fazer, né? Eu comentei com o Luiz, eu falei, o pior é que muita gente pega esta oração, decora, e ao sair de casa recita como se fosse uma oração. E ela se torna uma reza, uma vã repetição. Aquilo que nós repetimos como oração, mas que não parte do íntimo da alma. Aprender a orar não é aprender a recitar ou a repetir orações que outros ensinam. Orar é falar com Deus. Uma pessoa pode ser crente, pode orar sem ser crente, mas a pessoa não pode ser crente sem orar. A pessoa pode ter uma vida de oração sem ser crente, meramente religiosa e manter uma vida de oração. Mas não há como ser um verdadeiro crente sem a prática da oração, sem a comunhão constante e direta com Deus. A oração é um hábito que se adquire, aperfeiçoa e se torna mais poderoso à medida que, reconhecendo o seu valor, nós nos exercitamos mais e mais. Tudo na vida é um hábito, ou um hábito bom, ou um hábito ruim. Tem gente que detesta rotina, tem que sempre ter novidade, mudar alguma coisa. E há aqueles que têm um determinado hábito, mantêm algo na sua vida. São condições diferentes. Mas a oração é um hábito que precisa ser aprendido, não como, repito, repetição, mas algo que possa fortalecer a sua vida. Aprender a orar é uma arte divina, de imensurável alcance e invisível valor para o crente. Não há neste mundo nada que possa comparar ao canto harmonioso da comunicação com Deus. Uma vez que a oração não é somente falar, mas é também ouvir. Orar é manter essa comunhão íntima com Deus, é nos abrirmos completamente diante do Senhor, é abrir o nosso coração, a nossa alma ao Senhor, é esperar dele o prazer da sua presença, o refrigério na alma, a direção da vida, a orientação para o novo viver. É o momento quando a alma leva a Deus a sua fraqueza, tristeza, dignidade, indignidade, e recebe do Senhor fortaleza, alegria, santidade. A oração verdadeira é aquela em que o crente anela não apenas receber algo de Deus, mas, sobretudo, desfrutar da presença de Deus. Ter a alegria da comunhão com Deus. Imaginar, pela fé,
A experiência que teve Adão, quando diz que Deus andava com ele na viração do dia. Deus se comunicava com Adão ali no Éden. Adão não via Deus. Nós não vemos Deus fisicamente, mas nós sentimos a sua presença. Há um pensamento do presente diário que vem mais ou menos assim, ver se eu lembro agora, diz, Deus fala comigo, Deus anda comigo, eu sinto, Deus me carrega no colo, eu sinto, mais ou menos assim, justamente agora, os irmãos que acompanham o presente diário, vem esse pensamento lá, eu sinto a presença de Deus, eu sinto quando Deus me conduz, está me conduzindo. Ou seja, a presença de Deus é real na minha vida. Isso é possível na vida daqueles que mantêm um hábito de orar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Diz o apóstolo Paulo escrevendo os Efésios. Orem no Espírito. O que é orar no Espírito? Eu não preciso me ajoelhar, não preciso parar, não preciso... Não, o que eu estou fazendo, andando, fazendo algo, eu estou em comunhão com Deus, eu estou em Espírito orando ao Senhor. Por isso Paulo diz, orem em todas as ocasiões. Outra tradução diz, em todo o tempo, com toda oração e súplica, perseverem na oração. O hábito de orar cotidiana e incessantemente é uma característica do verdadeiro seguidor de Cristo. É uma característica própria nossa, a vida de oração. É um hábito que tem um tremendo valor na nossa vida. Basta experimentar. Muitas vezes estamos angustiados diante de um problema, sem solução, sem saber como resolver. Às vezes o problema é tão simples que você diz, não, eu vou resolver sozinho, nem lembra de Deus. E outras vezes o problema é tão difícil que você diz, Deus não resolve. E você fica angustiado naquela situação. De repente o Espírito Santo de Deus diz, ora. É um pensamento que diz, ora que melhora. Então, ora. E você busca Deus e como que num passe de mágica você vê a resposta do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência bem simples que eu tive essa semana, mas que marcou a minha vida. Como já falei aos irmãos, no próximo dia 23 de março, portanto, menos de um mês, estarei, pela graça do Senhor, ocupando o púlpito da Igreja Batista Boas Novas em Manaus, pregando ali no culto de jubilação do meu irmão, pastor Edson. Consequentemente, tenho a grande responsabilidade de preparar essa mensagem. Eu tinha preparado todo o esboço e guardei nos papéis, eu tenho um monte de pasta que coloco ali, para na hora que precisar, eu vou naquela pasta e tenho material. E eu fiz o esboço todo, mais ou menos o roteiro, e coloquei ali. E aí falei com o Luiz, amanhã, não me perturbe durante o dia, porque o dia todo vai ser trancado no gabinete, preparar a mensagem. E aí, na terça-feira, foi à noite que falei, vou logo preparar, deixar o esboço no ponto, que amanhã eu vou direto do gabinete e ninguém vai me incomodar, não vou atender ligação, não vou nada. E aí eu fui procurar o esboço, quem disse que eu encontrava. Eu peguei esse monte de pasta, de papel, virei de um lado para outro e nada de encontrar. E comecei a me afligir com aquilo, porque como é que eu vou fazer tudo de novo, como é que vem à mente agora para fazer? Tudo aquilo que eu já esbocei para fazer. E agora? E peguei aquela pasta, novamente revirei e olhei de um lado e do outro, nada. Não encontrava. E eu entrei em desespero. E aí o Espírito Santo de Deus diz, ora. Ora que melhora, né? Ora. E eu procurando ali, e ouvindo aquela voz, ora. Naquele momento eu simplesmente me ajoelhei na minha cadeira de oração. Não deve ter o seu quarto de oração, sua cadeira de oração, seu local secreto de oração.
entrei em minha cadeira de oração, e aí me ajoelhei diante do Senhor e falei, Deus, eu sei que o Senhor pode me ouvir. Eu sei que o Senhor pode me responder. O Senhor vai me dizer onde eu coloquei esse fogo. Levantei. Comecei a procurar um lugar em outro, e o Espírito Santo de Deus procura na sua monte de papel aí. Está lá. E eu fui procurar em outro lugar, na gaveta, me mexi do lado, e o Espírito Santo de Deus procura ali. E eu lembrei daquela ocasião, aquela experiência de Jesus com Pedro, quando Pedro estava, e os discípulos lavando as redes, e desanimado com tudo, Jesus diz, lança do outro lado ali. Senhor, pescamos a noite toda. Pescadores experientes. Não pescamos nada. É sobre a tua palavra, vamos lançar as redes. E o resultado os irmãos sabem. Então, quando veio na minha mente essa palavra do Senhor, que também é outra característica quando nós mantemos comunhão com Deus através da sua palavra, nos momentos mais difíceis, a palavra do Senhor nos fala. Vem a nós. Quando estamos em aflição, lembramos que o Senhor promete estar conosco. A familiarização com a palavra de Deus. Então, naquele momento, eu fui novamente naquele monte de passos, virei ao contrário e comecei a passar, página por página. De repente, lá estavam os esboço. Eu falei, não. Eu me emocionei naquele momento. Eu falei, muitas vezes nós nos desesperamos, nos angustiamos, quando Deus está dizendo, olha, está aí na frente do teu nariz. Estou te dando a resposta. E nós perdemos esse privilégio. Experimente, queridos, na sua vida, na sua experiência diária, há tantos momentos como esses. Momentos que parecem ser simples para você resolver. Que não precisa incomodar a Deus, como muitos dizem. Mas é o momento em que Deus está dizendo, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. O crente necessita manter íntima comunhão com Deus. Quando ele negligencia essa comunhão, seu comportamento deixa de revelar a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Queridos, vidas frias, congeladas, sem razão de ser, sem sentido, sem inspiração, é fruto de falta de comunhão com Deus. Falta Bíblia e oração nesta vida. Na minha, na sua vida. A Bíblia e a oração é a maneira como Deus conversa conosco e nós conversamos com Ele. É o elo de comunicação. É o nosso WhatsApp. Valorizamos tanto o WhatsApp em nossas mãos. É tudo celular na mão e nós comunicamos e tudo mais. Mas a Bíblia, a oração, é o nosso elo de comunhão com Deus, de comunicação com Ele. Valorize. A negligência na prática da oração torna o crente fraco, impotente para testemunhar. Por que a sua boca não abre para testemunhar do amor de Deus? Por que você não tem alegria em falar de Jesus ao seu amigo, ao seu irmão, aos seus familiares? Por que você não sente paixão? Não sente desejo, não sente compaixão? Não é paixão, é compaixão do seu ente querido que está marchando para o inferno sem Deus, sem salvação. Porque a chama do Espírito Santo de Deus não está na minha vida, na sua vida, por causa da negligência à prática da oração. É pela oração que podemos nos abrir completamente diante de Deus. E nesta comunicação com Ele, não somente falar, mas ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor.
O que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Pequenas coisas. Senhor, eu quero adquirir esta camisa, esta blusa. É a tua vontade, mas eu vou perguntar para Deus se eu devo comprar uma camisa? Da mesma maneira como você acha que não deve conversar com Deus no aspecto de necessitar de uma blusa, de uma camisa, você também acha que um problema um pouco maior, você pode resolver sozinho. E não há nada que nós possamos fazer sem o Senhor. O próprio Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Na tradução contemporânea. A tradução anterior: sem mim, nada vós podeis fazer. A oração se torna uma realidade em nossa vida à medida que mantemos, que cultivamos, ela se torna mais real. Essa experiência com Deus se torna mais real. Eu estou falando aqui com os irmãos em termos pessoal, em termos familiar, em termos eclesiásticos. Nós somos incrédulos, via de regra. Nós não acreditamos no poder de Deus. Nós preferimos muito mais crer na teoria humana, ou no que pode fazer o homem. A Bíblia diz que nós não devemos temer o que faz o homem, porque Deus tem o poder, a autoridade. Seja qual for a circunstância, Deus está acima de tudo e de todos. Não duvidemos do agir de Deus. Não sejamos incrédulos diante do agir de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, haja com fé, com a certeza de que Deus está no controle e de que, se for a sua vontade, Ele nos ouve, diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 14. Temos essa certeza: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se for da vontade dEle, Ele nos atende e nos ouve, seja o que for. Grandes servos de Deus foram homens de oração. A história está repleta na Bíblia e a história secular também. Do Gênesis ao Apocalipse e do primeiro século atual, nós temos homens que viveram pela fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que cultivaram a sua fé, que multiplicaram a sua fé, que fortaleceram a sua fé, foram homens e mulheres de oração. Foram homens e mulheres de Bíblia, a palavra de Deus. Em pelo menos 20 ocasiões, no mínimo, nós vamos encontrar Jesus orando, buscando a comunhão com o Pai. Eu vou citar ligeiramente algumas aqui para os irmãos acompanharem comigo. Veja bem, Jesus orou no batismo. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado, também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Por ocasião do batismo, lá estava Jesus orando. Jesus orou também num lugar solitário. Em Marcos 1,35, nós lemos: e aconteceu que, como todo o povo e levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Bem cedo. Tem um hino que nós cantamos: bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia calmo anunciar. Vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Na letra do cantor cristão, do HCC, a letra é verificada. O temporal pode atacar. Então, muitas vezes levantamos pela manhã, saímos de qualquer maneira. Ah, o sol está brilhando, maravilha, que dia fantástico. E o nosso tempo aqui no DF é um exemplo disso. Começa o dia, o sol brilhando, daqui a pouco a chuva dispara, um temporal em algum lugar, uma situação toda. Exemplo vívido.
bem de manhã, embora pareça o dia calmo anunciar, vigia, ora. O temporal pode atacar. Jesus levantou cedo e foi para um deserto, para um lugar escuro, um lugar longe, sozinho, orar. É a ideia do seu quarto secreto de oração. De você ficar em silêncio com Deus, conversando com Deus, orando ao Senhor. Eu postei nessa semana, na nossa lista de oração para os irmãos, que eu estava reservando um momento no dia para orar pela igreja, pelas famílias, por você individualmente. Recebi vários pedidos, está lá no meu caderno de oração. Diariamente eu estou colocando seus nomes diante de Deus. No meu quarto secreto de oração. Eu estou ali reservando aqueles momentos, dizendo, filho de Deus, abençoa o irmão fulano que está passando por essa situação. E às vezes eu oro pelas famílias da igreja. Eu começo lá, agora começando no Isaías, que está lá, o Júlio perdeu as meias. Não, no sudoeste, né? Mudou para lá essa semana. Aí eu começo de lá, orando pela família, aí passo pelo Odoaldo, e aí tal, vou até a Larissa, o Gilbert, passando por cada família. Um momento precioso, aí, conversando com Deus e orando, pedindo por cada família. Você pode fazer isso também, meu irmão. Você é um intercessor, você é alguém especial para Deus. A oração do justo é eficaz em seus efeitos. Jesus saía sozinho para orar. Posso imaginar como Jesus clamava por Jerusalém, pelo aquele povo incrédulo judeu, orava por seus discípulos, em momento sozinho. Tem o seu momento a sós com Deus. Tem o seu momento de orar pela igreja do Senhor. Deus, ao invés de você criticar a igreja, ore. Querido, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Jesus amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Não é porque eu tenho algum mérito, não é porque você tem algum mérito, não. Foi o amor de Deus. Então, quando você falar da igreja, você está falando de Jesus. Você está falando da igreja de Jesus. É menino dos olhos do Senhor. Ah, que os irmãos são isso, não sei mais do que lá. Esqueça a questão do ser humano. Ore por ele, porque ele é tão frágil quanto você. Ele é tão insignificante quanto você. E você é tão insignificante quanto ele. Ou vice-versa. Não fale mal da igreja do Senhor. Não fale mal uns dos outros. Você está pecando contra Deus. Está pecando contra a igreja do Senhor. Escrevi essa semana uma reflexão sobre a maledicência. Queridos, a maledicência é um mal destruidor. Salomão diz que o maledicente ele destrói os melhores amigos. Semeia contenda, semeia ódio. Não use a sua língua, a sua boca para destruir vidas, porque a primeira vida destruída é a sua. Vida amargurada, que não consegue ver o bem no outro, não consegue ver algo de positivo no outro, só vê defeito para criticar. Você destrói a sua própria vida, destrói a vida do outro, destrói a igreja do Senhor, peca contra Deus. Observe isso, é sério. Lê novamente aquela reflexão com humildade diante do Senhor e pergunte para Deus, Senhor, em que eu estou destruindo a minha vida, a vida do meu próximo, e estou contribuindo para destruir a tua igreja. Reflita diante do Senhor. Jesus orou no deserto. Em Lucas 5,16 diz, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Às vezes nós criticamos aqueles irmãos que vão para o monte orar. A questão não é ir para o monte orar. A questão é fazer do monte um lugar único de bênção. Como se ali fosse o lugar que você vai buscar, se torna vã repetição, se torna reza. Você pode ir para o monte, você pode ir para o vale, você pode ir para o deserto, ir para qualquer lugar, contanto que você vá para ter comunhão íntima com Deus e ter consciência de que você está na presença de Deus.
Pode ir só, pode ir em grupo. Ah, o batista pode subir no monte? Pode, depende do objetivo, porque vai. Não é algo em si, o fato de ir ao monte, é a maneira como vai. O que o monte significa para você? É um lugar de oração para Deus? Monte, vale, deserto, onde você estiver. Ele retirava-se para o deserto e orava. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12. Veja bem, antes de escolher os discípulos, Jesus orou. Muitas vezes nós elegemos a diretoria da igreja ou a liderança do ministério apenas da base, fulano é melhor do que fulano, ele deve ser o líder, ele deve ser o tal. Mas você orou para isso? Tivemos uma reunião com os homens na última sexta-feira. Com o pastor, 12. Só que alguns insistem que eu sou homem no sentido de fazer parte da união de homem. Não. Sou homem, mas sou pastor, líder geral da igreja. Eu tinha ali homens da 11 da união. Concluímos a reunião dizendo: orem, busquem a Deus para saber quem Deus quer para liderar os homens iniciando 2024. Os homens saíram dali com esse pacto de pedir a Deus, mostrar quem será esse líder. Não é a nossa vontade. Não, fulano preenche bem, fulano trabalha bem, fulano tal. Deixa de vontade egoísta. Deixa Deus agir. Será que é aquele líder, aquela pessoa, aquele fulano que Deus está querendo para aquele lugar? Será que são aquelas pessoas que Deus quer naquele determinado ministério? Será que isso é realmente a vontade de Deus? Tem convicção disso? Você pode até errar, se enganar com a vontade de Deus. Achar que é a vontade de Deus quando é a sua vontade, mas sua vontade está tão firme que você acha que é a vontade de Deus. Cuidado para o diabo não fazer você se enganar também. Porque isso acontece. Você tem tanta convicção de que é a vontade de Deus, que faz aquilo como sendo a vontade de Deus, mas você não ouviu a Deus para saber qual era a vontade real dele. Você fez a sua vontade pensando que é de Deus. A oração tem esse mistério, dessa compreensão da graça, da vontade de Deus em Cristo Jesus. Jesus orou até mesmo antes de convidar as pessoas a Ele. Se você olhar em Mateus 11, 25 a 27, você vai ver que antes de Jesus dizer: venham a mim os cansados e oprimidos, Ele orou. Jesus orou na alimentação dos 5.000, João 6,11. Jesus orou depois da alimentação dos 5.000, Marcos 14, 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Chegando à tarde, ele ainda estava ali, só. Jesus orou ensinando a oração do Pai Nosso, que nós cantamos aqui, nosso Pai que está no céu. Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro. Ele não chegou lá e disse: Lázaro, vem. Ele orou ao Pai. Jesus orou no templo, João 12, 27, 28. Orou na ceia. Orou por Pedro. Orou pelos seus discípulos. Jesus orou no Getsêmani. Orou na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus orou em Emaús, quando ele, a caminho de Emaús, com os discípulos, conversavam, e chegando lá, ele orou e partiu o pão. Quando partiu o pão, descobriram que era Jesus. Jesus saiu diante deles. Jesus orou quando na cruz se sentiu desamparado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Certamente há outros momentos em que Jesus orou também, que não foram registrados ou que não consegui descobrir. Mas Jesus foi o nosso exemplo de oração. Concluindo, queridos, se Jesus, o Filho de Deus, orou de forma tão intensa, o que seria diferente conosco? Se Jesus, que tinha comunhão com o Pai, reservou momentos para a oração, diz o texto que nós lemos que, terminada a tarde, ele ainda estava ali só em oração.
agonizando de oração, no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é pesado demais, eu não suporto. Mas se for a tua vontade, eu estou pronto a obedecer. E Jesus, o Filho de Deus, orou de forma tão intensa. Por que nós não valorizamos a oração? Por que nós não entendemos o valor da oração? Nós temos dificuldade em realizar uma vigília de oração. E a igreja não gosta de orar. Não sente necessidade de orar. Culto de oração de terça-feira, nós sabemos quais são as pessoas que vêm com algumas alterações. Mas não há tempo da vida dos membros para vir da casa de Deus para orar. Por quê? Quem tem uma vida intensa de oração em casa, gosta de estar em oração com a igreja também. Quem tem uma vida devocional intensa em casa, gosta de estar com a igreja na casa de Deus. A igreja é reflexo da sua vida, que é você ter também. Jesus nos deixou exemplo para seguirmos seus passos. Em outro contexto, o apóstolo Pedro diz: por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Aqui foi outro contexto, mas podemos aplicar também. Ele nos deixou exemplo de oração para seguir os seus passos. Além de ensinar os discípulos a orar e deixar o seu exemplo, sua última exortação aos discípulos sobre a oração foi: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos, para querer justificar o seu pecado, usam de forma, eu diria até, inescrupulosamente esse versículo. Para dizer: pastor, irmão, mas a carne é fraca, né? A carne não foi nesse sentido que Deus disse que nós precisávamos vigiar constantemente, porque somos suscetíveis ao pecado a todo momento. O apóstolo Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. A cada momento nós somos tentados a pecar. Se nós não estivermos o tempo todo orando em espírito, no temor de Deus, nós estamos sujeitos a cair. Porque a carne não tem força, a carne é fraca. Sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Ele, somos meros mortais, insignificantes, incapazes. Com Ele, nós somos mais que vencedores. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é indispensável para o nosso crescimento, nosso fortalecimento, o nosso amadurecimento espiritual, a nossa firmeza espiritual, a nossa alegria espiritual. Depende da oração e da palavra de Deus. A nossa inspiração, o nosso desejo de servir ao Senhor, o nosso amor à causa do Senhor, a nossa realização na obra do Senhor, a nossa alegria em estar na casa do Senhor, com a igreja do Senhor. Tudo isso é resultado da nossa comunhão com Deus através da sua palavra e da oração. Nós encontramos o caminho da vitória quando buscamos cotidiana e incessantemente a comunhão com Deus. Por isso o apóstolo Paulo adverte, escrevendo aos Tessalonicenses: orem incessantemente. Orem sem cessar. Cultivemos o hábito da oração. Valorize a oração. Ore pela igreja, ore pela família, ore pela salvação do mundo, ore pela nação, ore pela obra missionária, ore por tudo que você sente que precisa colocar diante do Senhor. Tenha uma vida saudável de oração.
Vamos orar? Então vamos orar. Nosso em pé, meu.